Olá, pessoal. Eu sou a professora Riviane Belchior. Nós vamos falar um pouquinho de contabilidade introdutória. Esse é o nosso vídeo de número 2, referente às unidades de número 3 e de número 4. Os assuntos abordados no vídeo de hoje serão a apuração do resultado do exercício e a controle de estoques e métodos de avaliação desses estoques, referente à unidade de número 4, tá? Dentro dessas unidades, nós abordaremos o objetivo da demonstração de um resultado, a apuração do resultado bruto, líquido, distribuição e destinação dos resultados do exercício, transferência desses resultados, reservas e dividendos. Antes da gente falar sobre o objetivo da demonstração de resultados, a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a apuração deles, né? O que seria a apuração de resultados de um determinado período, né, ou exercício? Nada mais é do que o confronto, tá? Entre o que entra e o que sai dentro de uma empresa, sendo auferidos por um período, um exercício social. Convencionalmente, isso se faz após 365 dias, tá certo? Quando o encerramento deste exercício. As entradas, elas são referentes às receitas que decorrem da venda do produto, do serviço, né, que é o objeto principal de uma organização. Então, quando nós fazemos o confronto entre as receitas versus os gastos, nós auferimos se foi positivo um lucro, né? Ou seja, quando o total das receitas forem maior que os das despesas, outrora prejuízo, quando essas despesas ultrapassam essas receitas. A apuração, né, do resultado, ela é registrada, escriturada num demonstrativo contábil que cruza ganhos, custos, né? E com o objetivo de determinar o resultado líquido por um determinado período. Então, de forma bem simplificada, é o resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo. Vamos começar fazendo uma definição sobre receita bruta, né? Por quê? Porque tudo parte daí. É através dessa receita bruta que nós faremos a amortização de todas as contas que compõem a apuração de um resultado. Então, para a definição de receita bruta, nós temos que são os recursos provenientes de vendas de mercadorias, né? Ou provenientes da prestação de um serviço. Essa auferição, ela pode ser à vista ou a prazo. À vista, a entrada ela vai diretamente para a conta caixa e se for a prazo, tá certo? Ela vai compor a conta de direitos a receber. Como é que a gente faz a apuração da receita bruta? Bom, a apuração dela é através da multiplicação da quantidade vendida, ou seja, responsável por essa receita, versus o preço pelo qual nós vendemos esse determinado produto. Receita líquida é a receita bruta menos, tá, a devoluções, impostos, descontos concedidos. Então, é a receita bruta menos as deduções ou as operações que incidem sobre a receita bruta. Então, alcançamos dessa maneira a receita líquida. Mas nós temos alguns tipos de receitas. Receita principal, né, ou primária, advém da atividade central, ou seja, é aquela para a qual a empresa foi constituída. Ela pode ser da prestação de serviços ou da venda de mercadorias. Receita secundária é aquela correlata, ou aquela que decorre da receita principal. Eles estão sempre, né, dentro do mesmo segmento. Vamos utilizar a nossa instituição, a Uniateneu. Receita principal é a prestação dos serviços de graduação, de bacharelado, né? São os nossos
cursos técnicos. Receitas secundárias são os nossos cursos extracurriculares, ou seja, eles decorrem da atividade principal. Elas são correlatas, têm o mesmo segmento, a educação. E nós faremos, né, a escrituração desse tipo de receita, por quê? Porque ela também terá um gasto. Então, esse tipo de curso, para ele acontecer, eu também tenho um espaço físico, eu tenho alguns gastos com energia, contratação de um professor. Então, como ele também decorre de algumas despesas, alguns gastos, em prol dessa receita, né, eu tenho que fazer a apuração deles dentro da demonstração de um resultado daquele exercício, porque ambos vão interferir nesse resultado. Receita não operacional são aquelas receitas, né, ou seja, provenientes de transações que não são incluídas na atividade principal. Por exemplo, a alocação do espaço físico da Uniateneu para um treinamento. Nós vamos alocar aqui algumas salas para fazer a capacitação dos professores daquele bairro, das escolas próximas, ou vamos alocar aqui a quadra para o torneio de futebol da comunidade messejana. Então, são gastos, são entrada de recursos que não vêm da atividade principal, mas contribuem para a receita do grupo. Então, eles devem compor a demonstração do resultado daquele exercício. Receita financeira é muito comum as empresas realizarem aplicações de saldos disponíveis, né, em investimentos de alta liquidez. Ela terá, através de juros sobre o valor depositado, um ganho financeiro. Então, deve-se alocar na DRE todos os ganhos com juros em uma conta chamada de receitas financeiras, tá? A primeira conta que nós vamos amortizar com essas receitas são os custos da mercadoria. Trata-se de um indicador que calcula o custo da mercadoria vendida, tá certo? Com base não apenas no que foi pago, mas incluindo também os estoques. Normalmente, quando nós não temos o valor exato do custo daquela mercadoria, nós temos que fazer a apuração deles. Então, a primeira fórmula que eu apresento para vocês é a fórmula de apuração do estoque. Ou seja, o estoque inicial, o EI, contabilizando a quantidade de insumos que nós tínhamos antes do início das operações, mais as compras, ou seja, dentro daquele período, nós vamos realizar algumas compras de insumos para que possamos prosseguir com a atividade operacional, a indústria, a produção deste, e vamos deduzir o estoque final. Por quê? Porque seguindo ao pezinho da letra, no CMV, é o custo da mercadoria que foi o quê? Vendida. Se determinada quantidade de mercadoria, de insumo, de matéria-prima não foi vendida, não foi para a produção, né? Então é sinal de que ela não vai participar daquele custo. Se é o custo da mercadoria que foi vendida e esse determinado insumo não foi nem utilizado para venda, está armazenado no estoque, então ele não deve contabilizar o CMV. Nesse momento, esse estoque final que está guardado lá no estoque, né, esse insumo, essa quantidade, ele recebe a classificação de ativo e, por sua vez, investimento, tá? Então, CMV, mercadoria, CPV, produto vendido, CSP, serviço prestado, dependendo da categoria em que são inseridos. A apuração do resultado bruto, pessoal, é muito simples, ou seja, bastando, como vocês podem observar aí na fórmula, fazer o contraste da receita total, ou seja, receita líquida, menos o CMV ou CPV. Então, ele corresponde ao lucro operacional bruto após a dedução de quem? Do custo das mercadorias, certo? Desse lucro, nós vamos fazer a dedução das despesas operacionais. Mas antes de nós apresentarmos a classificação delas, a gente vai defini-las. Então, que tipo de gastos, né, são enquadrados como despesas operacionais? Nós acabamos de falar dos custos e não sei se vocês lembram qual é a definição, né, que diferencia custo versus despesas. Quando é que eu entendo que um gasto ele vai ser custo? Quando é que eu entendo que um gasto vai ser uma despesa? É o objeto que gera a conta. Ocorreu um objeto
tá? Que gerou uma conta. E este objeto, ele é decorrente ou o objetivo principal dele é produzir alguém, essa conta vai ser custos. Então, se determinada movimentação, né, ou seja, o objeto gerador, fato gerador, ele ocorreu em prol da comercialização, da administração dos negócios, né? Então, nosso objetivo não é mais produzir ninguém, mas, pelo contrário, levar esse produto produzido ao mercado, fazê-lo chegar ao consumidor final. Então, são gastos envolvidos na comercialização, na obtenção de receita, retorno. Dessa maneira, nós teremos despesas, mas ambos, tá, serão classificados como gastos. Então, quando a gente fala de gastos, os gastos eles têm um conceito amplo. Custos, quando eles estiverem envolvidos na produção de alguém, despesas, quando eles estiverem envolvidos na comercialização de alguém, e investimentos, quando estiverem envolvidos, tá, na propagação dos benefícios futuros, oriundos desse investimento. Então, voltando aqui para o quadro das despesas, nós temos que as despesas operacionais, elas são gastos envolvidos no processo de geração de receitas e manutenção dos negócios da empresa. Então, estão direta e indiretamente associados à realização dessas receitas. Para a realização deste, nós temos 3 tipos de despesas: despesas administrativas, despesas comerciais e as despesas financeiras. As administrativas são aquelas que ocorrem, né, dentro do processo de administração e funcionamento da empresa, ou seja, estão correlatas com a atividade operacional. Salário de funcionários, encargos, o aluguel do prédio onde a empresa funciona, ou das salas comerciais, né? Despesas comerciais, nós temos aí a comissão dos vendedores, gastos com publicidade e propaganda, né? Ou seja, correspondem gastos relativos à comercialização e à distribuição, ou seja, a parte logística também entraria aqui. E despesas financeiras, elas correspondem às remunerações aos capitais de terceiros que financiam as atividades, ou seja, empréstimos, financiamentos, juros, descontos concedidos. Então, são relativos à remuneração do capital de terceiros. Do lucro bruto, nós faremos a dedução das despesas operacionais e olha só quem a gente encontra: o lucro operacional líquido. Então, trata-se do lucro gerado, né, exclusivamente pela operação do negócio, já descontando as despesas operacionais. Esse é o quadro, pessoal, da apuração do resultado. Então, todas essas contas, né, elas nos levam ao resultado final, que é o lucro líquido. Então, nós temos aí, ó, a receita bruta, que já definimos anteriormente, menos as deduções das receitas. Essas deduções são os descontos, os abatimentos, as devoluções que ocorreram. E desta maneira, nós vamos encontrar a receita líquida. Esta, por sua vez, será deduzida do custo da mercadoria vendida e chegaremos ao encontro do lucro operacional bruto. Faremos aí a dedução das despesas operacionais, tá? E, por sua vez, encontraremos o lucro operacional. Nós temos aí duas categorias, que são receitas e despesas não operacionais. Então, o que é que diferencia? É porque essas receitas e essas despesas, elas ocorreram dentro daquele período, porém, não tem nada a ver com a atividade principal. Lembra do exemplo que nós demos da Uniatendeu, do aluguel das salas, da quadra? Aquilo ali são receitas operacionais, porque não tem nada a ver com a educação. Mas para que elas ocorressem, nós tivemos alguns gastos. Pessoal da portaria, gastos com energia, gastos com o pessoal da limpeza, né? Então, são despesas não operacionais, que ambas, tá certo? Vão ser deduzidas do lucro operacional, receitas, lógico, acrescidas, despesas deduzidas. E nós vamos encontrar o LAI, que é o lucro antes do imposto de renda. Vamos retirar a parcela, que cabe ao IR, lucro depois do imposto de renda, participações ou doações, se houverem, para o encontro do lucro líquido. Então, uma coisa que você deve observar é o sentido dedutivo, ou seja, ela vem na vertical, certo?
Tudo começa, como nós dissemos no início da aula de hoje, com as receitas brutas, ok? Quando é que nós faremos esses lançamentos? Quando é que se faz? Bom, esses lançamentos, eles são realizados, pessoal, após o fato, né, o objeto da ocorrência. E isso porque nós sabemos que o registro tanto das receitas como dos gastos, eles ficam a cargo do regime de competência, ou seja, ocorreu o fato que gera determinada conta, deveremos, né, fazer o lançamento, certo? Aqui é a apresentação, pessoal, da apuração do resultado. A apuração do resultado nós temos com o quadrante de número 1, através do confronto de receitas versus despesas. O lucro líquido ele pode ser reinvestido na própria empresa, tá? Ou canalizado, né, para uma parcela para os sócios, através dos dividendos. Nós temos um demonstrativo, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, onde nós demonstramos aqui qual foi a finalidade do lucro, né? Para onde foi que nós transferimos o lucro dessa empresa. Se este, por sua vez, for reinvestido na empresa, ou seja, ele advém do resultado operacional líquido dela mesma, ou seja, ele entra no patrimônio líquido porque ele se configura como um capital próprio. Lembrando que você já deve saber, né, que no balanço patrimonial nós temos dois grandes grupos, o ativo e o passivo. O grupo do passivo ele é responsável pela origem dos recursos. Por quê? Porque através do passivo, circulante e não circulante, são compostos de capital de terceiros. E o patrimônio líquido ele é composto de capital próprio. Mas tanto de terceiros como o próprio, eles são capitais que são integralizados ao patrimônio da empresa, ou seja, é por aí que entra todo o recurso que é aplicado através do ativo em bens e direitos. Então, por isso que a coluna do ativo, ela sempre tem que bater com a coluna do passivo, porque se o dinheiro entrou, seja pela origem de terceiros, seja pela origem própria, ele tem que estar lá, certo? Falando em regimes de contabilização, nós temos aí o regime de competência, que é o regime universalmente adotado, é um critério aceito e recomendado pelo imposto de renda. A contabilidade, ela utiliza o regime de competência para registrar os lançamentos desse período, né? Como a gente já tinha falado, onde ocorre o fato gerador, ou seja, na data da realização desse serviço, certo? Na compra do material, né? Ou o valor da venda, do desconto, não importa. Para a contabilidade, nós vamos pagar ou receber, independente, né? Ou seja, da realização, ocorreu o fato que gerou a conta, faremos o lançamento, tá? E regime de caixa é o regime que nós não observamos isso, ou seja, também conhecido como regime financeiro. Nós só faremos o lançamento quando, de fato, tá certo? For computada a realização da conta. Ou seja, o regime de caixa, ele reconhece o valor a partir da efetivação financeira. A aplicabilidade, né, é bastante restrita, porque normalmente as entidades sem fins lucrativos e algumas empresas que reconhecem algumas contas na sua contabilidade gerencial por esse mecanismo. Então, eu posso dizer que elas utilizam esse mecanismo mais como uma organização, como uma contabilização gerencial financeira, do que o da competência, porque o da competência ele atende às normas da contabilidade e é através daquele tipo de regime que é oferido o imposto de renda. Então, só resumindo, o regime de competência, onde as despesas e as receitas são caracterizadas pela ocorrência, independente da saída ou entrada de recurso. Ocorreu o fato gerador, né, através do consumo, e o fato gerador da receita através da venda. Ocorreu a venda, ocorreu o consumo, lança. Regime de caixa, como o próprio nome diz, né, são as despesas e receitas, respectivamente caracterizados pela saída e entrada. Você só vai lançar quando de fato sair ou quando de fato entrar o recurso na organização.
Unidade de número 4, pessoal, trata sobre tratamento dos estoques, controle dos estoques, classificação, métodos de avaliação. Vamos falar sobre o controle dos estoques. O controle dos estoques, ele é realizado através do inventário, né? Ou seja, é um registro obrigatório para todas as empresas. Ele tem o objetivo, tá, de registrar todas as mercadorias, seja de matéria-prima, MP, seja de PE, seja de PA. As empresas, elas escrituram no livro, no final de cada ano calendário, os valores e as especificações que permitem a perfeita identificação dos insumos, tá certo? Dos produtos intermediários, embalagem, produtos manufaturados, produtos em fabricação, ou seja, o PE, e existentes no estabelecimento na época desse balanço. Então, as empresas, elas podem adotar dois tipos de inventário. É o inventário periódico, que é feito por um determinado período, certo? 3 meses, 2, 1 mês, né? E o permanente. O inventário permanente é aquele levantamento feito após cada operação, a cada movimentação, seja entrada, saída, certo? Então, tem o periódico, que é por período, e tem o permanente, que é após cada movimentação que ocorre naquele estoque. Então, de uma forma, ela fica indispensável a utilização de uma ficha de instrumento de estoque. E essa ficha, pessoal, é pelo qual nós fazemos o controle, tá certo? Então, o controle dos estoques, ele abrange as atividades de planejamento, organização, fluxo dos materiais na organização. Em outras palavras, a movimentação e o armazenamento de matéria-primas, né? Ferramentas, equipamentos, né? Por que fazer? Vocês podem estar se fazendo essa pergunta. Professora, por que é tão importante fazer inventário, controlar esses estoques, saber exatamente o que tem, qual tipo de material que temos? Então, fazer controle, pessoal, não é uma opção, mas na verdade é uma obrigação, é uma questão de sobrevivência. Além da otimização do espaço, né, o gerenciamento possui uma série de vantagens. Coloquei aqui algumas. Primeiro, uma gestão de produção eficiente, orientada ao que gira, né, o que gira mais no estoque, ou seja, na questão das compras. Eles são correlatas. Então, produção e compras, eu analisando o meu estoque, eu identifico até que tipo de material, né, ou que tipo de produto tem mais giro, é responsável pela maior margem de contribuição da empresa, é aquele que tem maior aceitação nas vendas, volume de vendas. Então, já posso fazer toda a minha programação, tanto na cerca de compras, administrativo, como operacional. Melhora a comunicação entre as áreas, reduz as perdas, porque eu estou em constante movimentação, e aumenta a produtividade de uma forma geral, tá? As formas que nós temos para fazer esse controle, né, ou a avaliação desses estoques, nós temos 3 tipos. É o famoso PEPS, First In, First Out, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse método, nós usamos o custo do lote mais antigo, ou seja, as avaliações, elas são feitas com base no custo dos primeiros lotes. Então, eles tendem a ser menor, né, do que os custos mais atuais. Então, quando a venda da mercadoria se esgota, né, nas quantidades desse estoque, daí nós partimos para o segundo lote, para o terceiro e assim sucessivamente. Qual é o ponto positivo do PEPS? Eu faço a minha avaliação, né, pelo meu custo a menor. Ou seja, o custo da mercadoria por esse método, ele tem sempre uma perspectiva dele ser menor e a lucratividade, por sua vez, maior. Então, esse método ele é aceito pela legislação do imposto de renda. O PEPS, pessoal, é o contrário. O último que entra, primeiro que sai. Então, no método do EPS, o custo do estoque ele é determinado como se as unidades mais recentes, né, fossem adicionadas primeiro e, posteriormente, as unidades mais antigas. Então, nesse método, o custo dos itens vendidos tende a refletir sempre um custo maior, já que o último custo ele tende, né, a estar mais atualizado. Então, se eu tenho um método que sugestivamente me oferta um custo maior, o que acontece com o meu lucro? Ele tende a ser menor.
E por conta dessa perspectiva, por conta dessa característica do EPS, ele não é aceito pela legislação do imposto de renda, porque sugere-se, né, que ele é tendencioso, tá, a ter um resultado operacional menor. Custo médio, ele também chamado de custo média ponderada, baseia-se na aplicação dos custos médios. Ou seja, nós temos que fazer uma média ponderada a cada movimentação desse estoque. Ocorreu uma alteração de preço, ou seja, no custo de entrada, nós temos que fazer uma atualização no custo todo, de todo aquele estoque. Ou seja, ele tem uma tendência a ser um custo mais próximo do real. E está sempre atualizando, ou seja, ele nem é tão baixo quanto o PEPS e nem tão alto quanto o EPS. Ele é um dos custos mais utilizados como forma de avaliar e controlar os estoques, certo? Todos os três, eles são realizados, pessoal, por períodos. Quem determina esse período, professora? O tipo de empresa, né, o tipo do estoque e também a movimentação deles. Tem empresas que basta fazer por 6 meses. Tem outras empresas que fazem semanal, outras mensais. Então, isso depende muito do tipo e do tamanho da organização, tá? O que é que a gente precisa saber? É que nós necessitamos fazer o acompanhamento desses estoques, a fim de nos programar. Por exemplo, se chegar uma empresa e fizer um pedido, uma encomenda especial, eu não tenho condições de aceitar. Eu não tenho como, tá? Aliás, o comercial, ele não tem como identificar se nós podemos atender ou não essa demanda. Por quê? Porque eu não sei nem se tem mercadoria no estoque para atender essa nova produção. Se não tiver, eu vou ter que ficar na mão de quem? Do fornecedor, porque eu tenho que fazer o pedido de compra, tenho que esperar essa compra chegar, eu tenho que programar o período, tá certo? De deslocamento, se tiver alguma contingência, um frete ou o tombo de uma mercadoria, eu também corro o grande risco de eu parar a minha produção e eu ficar ociosa até essa mercadoria estar dentro de casa. Então, são vários aspectos que nós temos que levar em consideração, certo? Na hora de controlar os nossos estoques. Então, a unidade de número 3, só resumindo, fala da apuração dos resultados, tá? E a unidade de número 4 fala da classificação, controle e avaliação dos nossos estoques. Esse material, pessoal, ele se encontra disponível também no e-book da disciplina, bem como lá vocês têm os 2 volumes, tanto da unidade 3 quanto da unidade de número 4. Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o tutor da disciplina, os tutores, né? Tirando as dúvidas, tá certo? E fica esse materialzinho complementar para dar o melhor suporte a você no estudo da sua disciplina. O importante, pessoal, é você reconhecer que a contabilidade ela é uma ferramenta imprescindível na gestão dos negócios, seja nas contas patrimoniais, na identificação, na classificação desses componentes, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, e no grupo de contas no grupo de contas de resultado, onde nós vamos fazer aí a oferição das contas, das receitas e dos gastos, a fim de identificar se nós tivemos lucro ou prejuízo. Todo esse elenco de contas, ele é organizado, tá, num plano de contas, onde nós temos aí classificando os grupos, os subgrupos, tá certo? E apresentando tudo isso de forma organizada a fim de facilitar a interpretação dos números, tá? Do registro deles e de forma a torná-los eficientes e eficazes no tocante à gestão de uma organização. Então, eu desejo a todos bons estudos, espero ter contribuído para o engrandecimento, né, o enriquecimento do conhecimento de vocês e estamos à disposição para qualquer esclarecimentos e dúvidas.
Então, no mais, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Uniateneu. Parabéns pela escolha dessa instituição como parceira na formação profissional de vocês, na construção dessa profissão, e desejo a todos bons estudos.